É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nós aqui no Manuel Bento, para fazer essa transmissão online. Em virtude ainda, que não conseguirmos trazer o público para cá. E vamos, através do nosso Wi-Fi, que eu chamo de Wi-Fi do Amor, tentar levar para vocês aí a mensagem de hoje, que é um tema até interessante. É um tema que vai ajudar a gente até a entender e tentar se posicionar nessa situação toda que nós estamos vivenciando, que é uma situação inusitada, que pegou muito, eu diria que pegou a grande maioria das pessoas, se não todas, de surpresa, Talvez só não ficaram surpresos aqueles que já sabiam que viria essa pandemia aí do jeito que veio, E esses cientistas ou estudiosos que conheciam o assunto. Mas o povo, o público de uma forma geral, foi pego de surpresa. Todos nós fomos. E aí as nossas reações diante dessa situação são as mais variadas. E o assunto de hoje, que é relação ao medo, vai ajudar a gente a entender um pouquinho como se posicionar. Que Jesus nos abençoe, então, e permita que a nossa tarde seja uma tarde agradável em termos de informação e até de troca de ideias, se for o caso vocês queiram fazer questões, tá bom? Nosso medo de cada dia, quais os seus? Eu fiz essa questão aqui inicial, primeiro essa afirmativa, Nosso medo de cada dia, e fazendo essa questão, quais os seus medos? Porque não existe, no meu modo de ver, ou pelo menos eu não conheci ninguém ainda, nenhuma pessoa, que não tenha medo de alguma coisa. Pode não ser assim, um medo excessivo, mas um receio, uma certa indecisão em resolver algumas coisas, que são relativas ao medo. Então, quais são os seus medos? Gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. E não precisa responder agora, pode ser até durante a palestra também, você vai refletindo sobre essas questões, dos seus medos. Quais os que você carrega consigo, que talvez você nem tenha, ou não tenha percebido que os tem. Quem sabe a gente vai conseguir nessa palestra ajudar a entender isso. Bom, eu, na verdade, preparei aqui alguns, até coloco aqui, vejamos alguns dos principais medos relatados em conversas, ou seja, essas conversas são pós-palestra, são lá nas salas de aula com os alunos, do curso, do mediúnico, são conversas com amigos, e aí a gente vai ver alguns dos medos que são relatados. Começando com esse aqui, medo de falar em público. Vocês não têm ideia o número de pessoas que tem esse receio. Eu mesmo fui que lá nos meus... Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha 20 anos. Eu tive que fazer uma palestra. Eu era estagiário lá na empresa, tive que fazer uma palestra para um pessoal mais antigo lá. Gente, como eu tremia, meu Deus do céu, que dificuldade, apesar de ter conhecimento do assunto, de ter me preparado, mas eu os enfrentei, E hoje eu estou aqui conseguindo falar com vocês. Imagine se eu tivesse travado lá atrás, Talvez eu não tivesse condições de estar aqui conversando. E quantas pessoas se inibem e às vezes se anulam por não enfrentarem esse medo, o medo de falar em público. Existem cursos para isso, tá bom? Para ajudar as pessoas. Medo do escuro. Tem pessoas que até hoje, adultos, que normalmente isso é normal com a criança, mas adultos que têm medo do escuro. Como se o escuro fosse trazer algo que não está no claro. Por exemplo, você está num ambiente com a luz acesa, você sabe o que existe naquele ambiente. Apagou a luz, o ambiente vai se transformar, vai virar uma coisa diferente do que já existe lá. Então é um medo que inclusive é até irracional, É um medo que não faz sentido, mas muitas pessoas têm medo do escuro. Medo de dirigir. E aí
esse medo de dirigir pode ser por várias razões, pode ser ou porque já teve algum tipo de problema, né? Algum tipo de acidente, ou porque ao aprender a dirigir foi de alguma forma gozado, né? Zoado pelas pessoas que sabem dirigir, porque tem muito disso, né? Tem gente que não tem a mínima sensibilidade com os outros. Aliás, tem pessoas que colocam aquele cartaz atrás, né? Estou aprendendo aqui, recém habilitada, então por favor tenha paciência, não fica buzinando, não fica me xingando, ou coisa que o valha, né? Mas existem hoje, inclusive, autoescolas aí especializadas em pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que já dirigem e têm medo de dirigir. Medo de doenças. E aí, por ter medo de doenças, tem pessoas que fazem por conta própria, né? E essa imagem tenta mostrar isso, né? Fazem por conta própria a sua automedicação. Tem um nome para isso, né? Hipocondria. Então, pessoas que a qualquer sintomazinho vai lá e toma um remédio, elas ficam viciadas no remédio. E não dão oportunidade, por exemplo, para se conhecerem, né? Conhecerem os seus sintomas, o seu corpo. Às vezes uma dor de cabeça ela vem e você se concentrando em uma outra coisa, ou fazendo um trabalho de massagem, né? No lóbulo, por exemplo, passa. Ou até mesmo mudando a posição do óculos, né? Às vezes é um problema na óptica, né? No globo ocular, que acaba afetando o cérebro, né? E aí vem essas pulsações que dão a dor de cabeça. Estou citando um exemplo aqui de dor de cabeça, mas outras dores qualquer. Então, inclusive nessa fase aqui agora, o que tem de gente tomando um remédio profilático que não se tem dúvida, não tem certeza que é um remédio que de fato faz efeito, né? Mas estão tomando por conta própria. Tá o medo que tem da doença. Bom, doenças existem, e elas existem em todo o mundo, e para todas as pessoas. Naturalmente que nem todas vão passar por as mesmas doenças, mas elas estão aí. E a ciência está aí para nos ajudar. Agora, não pode você, né, se automedicar, tá certo? Porque às vezes um remédio que você toma para resolver um problema, por não conhecer os seus efeitos, vai acabar afetando outros e vai te trazer mais problemas, né? Medo de altura? Eu confesso que eu não gosto muito, tá? Se eu vou num lugar muito alto, eu não gosto de ficar muito perto da beirada não, porque me dá uma sensação meio estranha, né? Eu acho até que em função de um problema de labirintite que eu tenho, né? Mas eu sinceramente não gosto muito não. Não que eu não vá para a altura, o que eu não gosto é de ficar próximo da beirada, por exemplo, de algum lugar e tal. Próximo de uma janela, né? Tem pessoas que... E olhar para baixo principalmente. Então tem pessoas que, como eu, por exemplo, têm essa dificuldade. Não quer dizer que eu não, por exemplo, não atravessaria essa ponte aqui, né? Desta figura. Atravessaria com tranquilidade, desde que eu não ficasse olhando muito para baixo. Faz parte. Talvez é em função até de sintomas que você tenha, como esse que eu falei aqui, né? Que eu tenho. Medo de avião. Medo de voar. Gozado, né? Eu não me sinto bem, por exemplo, na altura, mas eu não tenho problema nenhum em voar. Voo tranquilamente, né? Sem precisar tomar remédio, sem nada. Aliás, não sinto nem ânsia de vômito, nada. Pelo contrário, só me incomoda um pouco o ouvido, né? Quando você pega aquela pressão, né? Incomoda um pouco o ouvido, mas até aí, o resto... vai assim que é uma tranquilidade em relação ao voo. Medo de tempestade. Olha que interessante. É da natureza, faz parte da nossa vida e nós temos medo, principalmente, né, dos trovões, dos raios. Quem mora em locais aqui que nem a cidade tem receio da tempestade em função até dos problemas de enchentes e tal. Mas ter medo da natureza em si, né, do raio, do trovão, aí falta um pouco de conhecimento, né, para entender que isso faz parte da natureza, tá certo? E não se deixar influenciar, né, e não se deixar levar pelo medo. Medo de errar. Aqui a gente já começa a entrar num outro campo, né, num campo mais
comportamental, no sentido de você se tornar uma pessoa indecisa, uma pessoa que não toma decisões, principalmente, com medo de errar. Ou porque, de alguma forma, lá na infância foi, como é que eu podia dizer, recriminado em função de erros, né? Ou no ambiente de trabalho, por aí afora. Porém, você só vai acertar se você fizer. E você fazendo, você pode também errar. Isso faz parte. Agora, o não fazer é o pior erro que você pode cometer. Então, o medo de errar, ele não pode ser superior, né, a você deixar de fazer as coisas, porque ao não fazer, ao não experienciar as coisas, você não vai aprender, você não vai se desenvolver, e você vai estar, na verdade, errando com você mesmo. Olha que contrassenso. Então, é melhor que você domine esse seu erro, esse seu medo, e que faça as coisas, experiencie, para que você possa, através disso, enfrentando essas situações, né, você se desenvolver. Isso vale para tudo na vida. Vale para decisões que você vai tomar para algumas coisas suas, como vale também para decisões na empresa. A pior coisa que tem para quem trabalha é deixar de fazer as coisas com medo de errar, com medo de receber uma bronca do chefe ou coisa que o valha. É preferível que o chefe fale que aquilo que você fez não está tão bom do que ele falar que você não fez, porque aí é pior, não é? Porque você trabalhar com uma pessoa que não faz as coisas, é melhor que você não a tenha com você. Isso eu estou falando do ponto de vista dos chefes, não é isso? Dos líderes, né? Dos gerentes e por aí afora. Então é preferível que você tente e que você de fato possa até errar, mas que você pelo menos fez, né? Então, de novo, o pior erro que você pode cometer é de não fazer. E aí você não pode ter medo de errar, tá certo? Medo de espíritos. Olha, por incrível que pareça, até espíritas têm medo de espíritos. Como é que pode? Já vi relatos, né, de pessoas que têm medo, por exemplo, de vir aqui no Manuel Bento sozinho. Vai que tem uns espíritos lá. É lógico, ele está cheio de espírito, né? E aí você vai dar de cara com o espírito aqui, não vai me desencarnar dentro do Manuel Bento, pelo amor de Deus, né? Da pessoa, aí vão ser 2 espíritos aqui, né? Não é possível um espírita ter medo de espírito. O que é que está faltando para entender esse medo, né? Falta o conhecimento, na verdade, talvez. Falta o entendimento de que todos nós somos espíritos. A diferença entre nós e os espíritos desencarnados é só o cordão que une, né, ao corpo físico. Então não é possível ter medo de espíritos, até porque os espíritos não podem fazer nada para a gente, né? A não ser que a gente permita, a não ser que o próprio medo que a gente tenha deles faça com que eles tenham a ascensão sobre nós. Olha que interessante. Então eu tenho medo deles, eu já crio uma certa condição para que eles tenham poder sobre mim. Naturalmente que espíritos superiores não vão fazer nada conosco, tá certo? Mas espíritos talvez aí menos superiores, espíritos travessos, né? Esses que gostam de, entre aspas, atazanar a vida das pessoas, podem fazer brincadeiras conosco. E aí os nossos medos se ampliam. Mas nós não podemos ter. Porque os espíritos são espíritos, eles estão no plano fluídico, né? E nós também estamos no plano fluídico. A diferença é que nós estamos usando um corpo físico, tá certo? O medo alimentado por filmes e pela mídia. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque na maioria das vezes, conversando com as pessoas, a gente percebe que os seus medos são infundados, são medos baseados em filmes que elas assistem, em noticiários que ficam ouvindo, né? Em coisas que elas recebem, nesses algoritmos aí que vê as suas preferências, né? Porque hoje está acontecendo isso, nos algoritmos da internet, dessas redes sociais,
Eles percebem aquilo que você gosta e eles vão carregando as suas páginas aí, os seus, né, com as coisas. Então você não percebe, mas você está sendo alimentado por coisas que vão amplificar o seu medo, sem que você às vezes saiba por quê. Então são pessoas que, por exemplo, ao dormir têm dificuldade, e aí acha que o problema é mediúnico, quando na maioria das vezes não tem nada a ver com mediunidade, tem a ver com o que você está alimentando no seu campo mental, por sua livre escolha, pelas coisas que você escolheu, está vendo, está assistindo, está ouvindo, né? Fala assim, puxa, então eu não posso assistir um filme de terror, por exemplo? Até pode, desde que você saiba que aquilo ali é um filme. O problema é que às vezes os filmes são tão bem feitos, né, que eles nos carregam da emoção, e a gente fica aterrorizado às vezes diante de cenas, de suspenses, né? Tem pessoas que são mestres em criarem suspenses, só que você tem que ter a capacidade de entender que aquilo, depois que passou toda a emoção e tal, que aquilo é um filme, é uma situação, e que aquilo não vai te afetar. Como a gente não tem esse trabalho, né? A gente não para pensar sobre essas coisas, a gente acaba sendo impregnado com essas coisas aí, com essas situações, né, dessas emoções, e acaba sofrendo as consequências, muitas das vezes sem o saber. Então o convite que eu faço aqui é que para você faça uma escolha melhor das coisas que vai ver, e se for ver, trabalhe o seu mental sabendo que aquilo é uma peça de ficção. Se for ouvir noticiários, saiba que a maioria das notícias que nos apresentam são negativas, porque notícias positivas não dão ibope, entenderam? Notícias positivas as pessoas não querem ver, elas querem ver coisas aterrorizantes, desgraça, quando não querem ver futilidades, né? Saber da vida do jogador, saber da vida do ator. Hoje o que está, maior comentário que tem no Facebook é um tal de BBB, que eu nem sabia que estava tendo uma outra versão, BBB. Tem pessoas que ainda estão assistindo BBB e depois não sabem o que fazer das suas vidas. Olha que interessante. Medo de relacionar-se. Ai, esse aqui é um que tem pego muita gente, ou porque já teve uma decepção, porque já teve já levou um fora, por exemplo, né? Fazendo assim mais no popular. Então tem pessoas que têm medo de relacionar-se em função disso, ou porque também já se divorciaram, então estão viúvos ou viúvas, né? E como talvez não tivessem tido ali um relacionamento tão bom, não querem mais se arriscar, então tem medo de se expor novamente, né? Faz parte, tá certo? Porém, tem que trabalhar. Uma coisa é você não querer se relacionar porque você não tem mais interesse, a outra é por medo. Você tem que fazer a sua opção, tá? O que você quer na verdade, porque você pode se relacionar ou não se relacionar, mas não por medo, porque você não quer, porque você decidiu, você acha que você está melhor assim, né? Você tem outras coisas para se dedicar. O que não pode é ser por medo em função de algo que não deu certo na tua vida, tá? Eu estou falando isso para vocês, gente, mas eu lá atrás, tá? Quando eu era mais novo, eu levei um fora. E aí isso me chacoalhou de tal forma que eu fiquei um bom tempo evitando. Eu era novo, né? Tinha lá meus 24 anos, 23 anos mais ou menos. Não tinha muita maturidade, inclusive, né? E graças a Deus que eu venci isso, né? E hoje tô casado, feliz, 34 anos de casado, 2 filhos maravilhosos. Imagina se eu tivesse travado lá atrás, tá? Eu gosto de falar das coisas que eu também já vivenciei, tá? Então desculpe se de vez em quando eu me coloco aqui no exemplo daquilo que eu estou dizendo, mas eu acho que ganha um pouco mais
seriedade, né? Quando a gente fala do que viveu. Tá? Medo da morte. Bom, esse aí também tem espíritas que têm medo da morte, tá? Por incrível que pareça. E aí, de novo, em função da falta de estudo, né? Da falta de conhecimento, da falta de entendimento do que é a morte, das crenças enraizadas que existem no próprio movimento espírita brasileiro, né? De pecados, de culpas, de que você é um pecador, é um devedor, então você vai enfrentar situações lá do outro lado, vai para o tal do umbral, né? Muitas pessoas acreditam no umbral. Aliás, tem uma palestra minha sobre isso que eu convido a quem quiser entender, tá? Desmistificando o umbral. E tem uma entrevista que eu fiz recente também, foi sexta-feira, sobre esse assunto. Não dá para o espírita ter medo da morte. Como também não dá para uma pessoa que não é espírita ter medo da morte, porque a morte é a única certeza que nós temos. Eu não vou falar muito sobre a morte, porque eu também tenho uma outra palestra sobre esse tema. O título é Morri, e agora? Ou então, e se eu morrer amanhã? O que vai ser? Então, para falar sobre isso daí e explorar mais um pouco essa questão da morte, tem essas palestras que eu falei aqui, tá? Mas o que não dá é para ter medo, mesmo porque ela vai chegar para a gente um dia. Então é melhor que a gente não tenha medo de enfrentá-la. Medo de Deus. Nossa, medo de Deus? Sim, a maioria de nós fomos educados, principalmente os religiosos, fomos educados, né, na religião tradicional aí, que apresenta ainda a detrimento, né, de Jesus, que Jesus veio falar de um Deus amor, de um Deus que pune, que castiga, que condena. Desses conceitos, né, de ter medo desse Deus. Então é um Deus que nos pune com a reencarnação, por exemplo, ou é um Deus que nos pune após o nosso desencarne, né, nos mandando para lugares aí que a gente vai sofrer as consequências dos nossos atos, como se ele não tivesse dado para a gente a opção de nós tomarmos decisões e agir por conta própria, como se isso fosse um erro, por exemplo. Então, inadvertidamente falando, sem perceber também o fato de nós não termos em nós a crença num Deus amoroso, num Deus que nos quer bem, né, que aposta na gente, faz com que a gente vivencie situações aí que nos coloquem para viver em suspenso o tempo todo. Um Deus que se teme, né? Aliás, tem pessoas que falam isso, que são tementes a Deus. Olha, Deus é para ser amado, porque Ele nos ama. E sem você perceber o medo desta força que nos ama, que você acha que na verdade nos condena, nos pune, faz com que você viva uma vida não tão feliz assim, é uma vida mais descontraída. Você vive em constante suspenso. Parece que você está constantemente achando que está sendo vigiado para ser punido e por aí afora, quando na verdade não é nada disso. Os medos alimentados na infância. Vocês não têm ideia da quantidade de medos que foram impostos para nós na infância. Eu não sei na época de vocês, mas na minha época era o homem do saco, era o bicho papão, tinha outros lá. Então, se você não fizesse a coisa direito, você ia sofrer consequências. Medo de polícia. Medo da polícia, olha. Estou lembrando aqui alguns que da minha infância, tá? Mas tem números. Então, o que acaba acontecendo? Medo do escuro, né? Também na infância. Então, o que acaba acontecendo? E aí é uma coisa para a gente pensar o que nós estamos fazendo de repente com os nossos filhos e com os nossos netos. Nós estamos criando filhos e netos que vão alimentar esse tipo de medos e se tornar pessoas que sentem medo de forma irrefletida, porque passa a ser algo da natureza, né? Você foi tão incentivado na infância que você, sem perceber, carrega isso com você.
Então, por exemplo, o medo do inferno, tá? O medo do inferno é algo que é colocado de tal forma que você não pode errar, que qualquer erro que você cometa é um pecado, e aí pecado te leva para o inferno, entendeu? E são coisas que são alimentadas na infância, são coisas que são alimentadas nas religiões e são irrefletidas, na verdade, né? Então é de extrema importância que a gente analise isso, inclusive os medos que nos foram impostos para nós lá na nossa infância, e aqueles que nós estamos, sem perceber, alimentando nos nossos filhos ou nos nossos netos. Esse é o pior medo de todos, tá? O medo de si mesmo é o pior dos medos. Isso aqui dá uma palestra, viu, gente? À parte. Então eu vou falar rapidamente. Você tem medo de você quando você não se arrisca, como eu já coloquei aqui. Quando você se anula diante das situações. Quando você acha que você é um pecador, que você é um devedor. No meio espírita, quando você veio aqui para pagar, que você está resgatando, né? Que você está expiando o seu passado. São termos que são colocados, que, se não bem analisados, faz com que a gente tenha medo da gente. E a pior coisa que pode ter é você ter medo de você. E para isso você precisa fazer um trabalho muito forte aí de mudar os seus conceitos, os seus pensamentos, a sua forma de se enxergar, aprender a se gostar do jeito que você é, tá? Entender que todos nós estamos aqui num processo, inclusive você, né? Todos nós e você estamos aqui num processo de aprendizado, de desenvolvimento, que nós vamos acertar, nós vamos errar, mas que a gente tenha a hombridade, né, de reconhecer os nossos erros, porque é assim que a gente se transforma e por aí afora. Agora, se anular por medo de si, medo de se enfrentar também, medo de enfrentar as coisas, aí é a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Aí te leva ao medo de viver. Então vamos voltar aqui, ó. O medo de si mesmo vai fazer com que você tenha medo de viver. E aí você se isola, você se fecha, você se torna uma pessoa em que cria mecanismos mentais próprios e você não interage com o mundo, e quando interage de forma não adequada, não clara, e o medo de viver, sabe o que acaba acarretando? Depressão, síndrome do pânico. Tem pessoas que se suicidam porque têm medo de viver. Olha que interessante. Medo de, sabe, se expor, né? O medo de vivenciar as coisas. Não dá, né? Você não está vivo, você não reencarnou. É um processo tão fantástico esse do reencarne. Você está aqui vivendo e você tem medo de viver. Por que tem medo de viver? Em função de todas essas coisas que eu falei até agora. Mal trabalhadas, né? Mal pensadas, de crenças que limitam, que assustam. Então não dá para ter medo de viver. Mas por que sentimos medo? Vamos ver? O medo vem do latim, que é metu. Isso segundo o dicionário Michaelis, né? Michael. Na primeira descrição é perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Pavor, susto, terror. Então essa é a primeira descrição. Pois na segunda, apreensão. E a terceira, receio de ofender, causar algum mal ou ser desagradável. Isso aí está dentro daquela questão, né, do medo de se relacionar, do medo de errar e por aí afora. Então, está aí. O medo é, na verdade, uma perturbação resultante da ideia de um perigo que pode ser real ou aparente. Então nem sempre o medo ele é real. Ele está mais na área da fantasia do que qualquer outra coisa. Bom,
O medo é então um sentimento não pensado e decidido, ele é instintivo e reativo. Faz parte dos impulsos comuns a todo ser humano. Você não decide, por exemplo, ter medo de alguma coisa, ele vem. O que você vai decidir depois é se você deve ou não ter medo daquilo que você está experienciando. Tá certo? Então é nesse aspecto que ele é irracional e não pensado. Ele é instintivo. Podemos citar como variações do medo outros sentimentos tais como timidez, acanhamento, vergonha, receio, terror, pavor, sobressalto, apreensão e inibição. Então as pessoas que são tímidas, são inibidas, na maioria das vezes é porque elas estão nesses processos de medos, né? Até de relacionamentos e por aí afora. Medo de se expor, né? Medo de errar, algum desses medos todos que eu já falei aqui. Só que o medo, ele é um processo, na verdade, de defesa, tá? Ele é oriundo aí do reino animal, né? Ele move, né? São sentimentos que movem e movimentam hormônios tais que fazem você ficar em alerta. Ele não é ruim nesse aspecto. O que ele não pode é ele dominar você, porque você é um ser racional. Alguns desequilíbrios e doenças modernas também são oriundas dos sentimentos de medo, tais como ansiedade, dependência química, dependência afetiva, estresse, depressão e síndrome do pânico. Bom, ansiedade, nós já falamos sobre isso. Agora, dependência química está no campo do medo? Sim. Se você tem medo de se relacionar, você tem medo de viver, você tem medo de experienciar as coisas, medo de errar, você acaba usando, né, alguma coisa para te dar forças. Quantas meninas não sofreram as consequências de ter um bêbado, né, um rapaz bêbado numa festa, dando em cima dela? Desculpa a brincadeira, mas é só para exemplificar. O sujeito está com timidez, né, de falar com a menina, enche a cara lá e depois vai lá falar. Dependência química é criada em função do medo, né, do receio e tal. Por isso que eu coloquei aqui. Dependência afetiva, você criou, né, essa afetividade e tal, você tem medo de desprender-se. E aliás tem uma palestra sobre isso também, tá? Só sobre dependência afetiva, o quanto que ela nos faz mal. Depressão, síndrome do pânico, por aí afora. Nossa cultura, usos e costumes e a forma como fomos educados contribui para o sentimento de medo. Pais e educadores costumam utilizar o medo como forma de domínio e obtenção de obediência. Então o medo está presente na nossa vida mais do que a gente imagina, em função até dos usos e costumes. Porque a ameaça, ela é colocada como uma forma, quando a pessoa ela perde na argumentação, então vem a ameaça. Tá certo? E a ameaça faz com que você faça as coisas, não porque você acha que tem que fazer, mas por medo da ameaça. Isso está tão intrínseco no nosso tipo de pensamento, gente, que a maioria das mensagens, tem muitas mensagens mediúnicas, inclusive, que chegam aí, falando, né, de coisas catastróficas que estão vindo, não, que é para poder transformar, ou você se modifica agora, ou então, sabe, vai ser o último momento, como se você fosse se transformar pelo medo. O medo seria o motriz, né, a razão, o motor de fazer você, não, puxa, eu preciso me modificar. Gente, medo não transforma ninguém, só assusta e faz com que as pessoas façam as coisas de má vontade, inclusive, tá certo? Porque elas não compreenderam. Então, pais, educadores, as religiões são campeões de colocar medo nas pessoas. Inclusive a tal ponto que a doutrina espírita, que é uma doutrina que veio para nos libertar dessas coisas, tem muitas pessoas que não conseguem, tão enclausuradas que elas estão nesses processos, né, de medos e de obediência, às vezes a leis e a rituais que sequer
fazem sentido, não usam o raciocínio. A maioria das religiões, principalmente a cristã, cresceram baseadas na imposição do medo como forma de domínio, preponderância e perpetuação no poder. Então é o Deus que pune, você é um pecador porque você tem coisas da tua própria natureza que são pecado, e aí você, por ser um pecador já natural, e por ser um Deus que pune o pecador, você precisa do intermediário para intervir por você, entendeu? Você não consegue fazer essa ligação direta com Deus porque você se afasta dele, com medo. Aí você precisa do intermediário, um especialista, para intervir por você lá com Deus. O problema é que custa, né? Tem muita gente cobrando aí muito dinheiro para isso. Quando basta você ter uma outra compreensão das coisas para você dispensar, você ser autônomo nas suas coisas, irresponsável naturalmente, né? Autonomia e responsabilidade são uma das coisas que estão na doutrina, é a base da doutrina bem compreendida, é lógico, né? É muito importante enfrentarmos nossos medos. Então, como ele é um sentimento natural, como eu já falei aqui, e não pensado, é importante que você, como um ser racional, os enfrente, que você os analise, né? Que você experiencie, inclusive, que se teste. Já citei o exemplo meu aqui, né? Que eu tive que fazer uma palestra com 20 anos de idade. Nossa, se eu não faço aquilo, talvez eu não tivesse seguido adiante na minha profissão, me isolasse, talvez, sei lá, como eu enfrentei, né? Então nós temos que enfrentar os nossos medos e inclusive entender quais são eles e quais as razões que nós os sentimos também. O medo influencia negativamente o sistema imunológico, e aí eu fiz questão de trazer o vírus aí, o famoso. Gente, a doutrina espírita explica que nós somos energia, que pensamento é energia, a forma da nossa emoção é energia. Então, dependendo das cargas que nós trazemos para nós podemos estar imunologicamente falando positivos ou negativos. Por que tem pessoas na mesma família que pegam o vírus e outras não? Que convivendo juntas. Qual é a diferença? A diferença está no sistema imunológico. O que é que faz o sistema imunológico de um estar melhor do que o do outro? Se eles estão na mesma família, se alimentam das mesmas coisas, né? Vivenciam as mesmas coisas. O que? Se não é o emocional? Então existem inúmeros experimentos científicos, nós estamos falando aqui da doutrina, mas existem experimentos científicos que comprovam isso, que o nosso DNA é afetado pela emoção. Aliás, um dos mais famosos deles, vou falar rapidamente aqui, foi um experimento que foi feito, né? Existem vários, mas esse em específico é um experimento em que se retirou das pessoas, né, parte do sangue lá e se separou os glóbulos blancos, né? E colocar, porque os glóbulos blancos são responsáveis por algum tipo de agente químico, que eu não sei exatamente o que é, porque eu não sou médico, mas separou-se, colocou lá num recipiente que poderia ser olhado com microscópios poderosíssimos, e as pessoas que cederam esses glóbulos blancos foram colocados em salas diferentes, né, no mesmo prédio, e através também de aparelhagem que media através dos impulsos elétricos as emoções, da mesma forma que o glóbulo, né, o DNA no glóbulo branco, e submetiam essas pessoas a emoções diferentes, alegria, tristeza, raiva, rancor, blá, blá, blá. E ao mesmo tempo que essa pessoa sentia isso aqui, neste ambiente aqui, o glóbulo branco respondia da mesma forma. O DNA respondia ao sentimento de alguém que estava distante, inclusive numa outra sala. Aí é interessante, irmão, isso funcionou ali. Então vamos ver agora em um outro ambiente. A pessoa ficou num ambiente e levaram os glóbulos para um outro prédio, na universidade, né, num mais distante. Repetiram a experiência e deu na mesma coisa. As emoções sentidas aqui pela pessoa afetavam os glóbulos brancos dela, que estavam distantes.
Só para resumir, você sabe quando é que eles pararam a experiência? Depois que chegaram a 80 quilômetros, sem haver alterações. Ou seja, a pessoa aqui, o DNA dela lá, 80 quilômetros distante, continuou sentindo. Então eles pararam para chegar à conclusão de que não importa a distância, porque o nosso DNA, como ele é único, ele acaba sendo afetado de alguma forma pelo nosso emocional. Então vocês conseguem imaginar o que o medo faz no nosso corpo físico, no nosso sistema imunológico? Não é só o medo, sentimentos de raiva, de rancor, de tristeza, aquelas coisas que eu falei para vocês ficarem assistindo aquelas coisas que ficam trazendo esses sentimentos, você está se envenenando. Esse é o termo. Você se envenena com as coisas que você escolhe perceber, ver e aceitar para você, no seu campo mental e no seu campo emocional. Por isso que é importante entender o que nos faz sentir medo. O medo é amplificado pela influência espiritual. Então tem mais um outro aspecto aqui, que os espíritos, eles amplificam os nossos sentimentos. Dependendo da forma como a gente se posicionar, nós vamos atrair espíritos afins. Assim como o nosso DNA é afetado, eles nos afetam também, amplificando os nossos sentimentos. Então nós precisamos tomar cuidado, tá certo? O conhecimento afasta o medo. Bom, então aqui, como é que eu posso parar de ter medo das coisas? Conhecendo as coisas. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. A criança está lá com medo do escuro. Como é que você faz para ela parar de ter medo do escuro, Vou dar um exemplo simples. Pede para ela observar todo o ambiente e mais ou menos gravar mentalmente onde estão as coisas, no ambiente iluminado. Depois apaga a luz e mostra para ela que as coisas continuam lá, do mesmo jeito que estão. O ambiente pode estar escuro ou aceso, as coisas são as mesmas, não tem alteração. Então, conhecer aquilo que te causa medo é que vai afastar o seu medo. Enfrentar os medos também vai fazer com que você deixe de senti-los. Vão falar assim para mim: você falou aí que tinha medo de falar em público. Você já perdeu esse medo? Perdi. Significa que você ainda não dá um friozinho na barriga quando você vai falar? Não. Continuo sentindo um friozinho na barriga. Mas aí já não é por medo, é pela responsabilidade do que você vai dizer. Porque quando você entende que você, ao falar para as pessoas, você pode afetá-las de forma positiva ou negativa, você tem uma responsabilidade. Então aí dá o friozinho na barriga. Mas esse friozinho, inclusive, ele é salutar, ele é benéfico, para que você saiba o que você vai fazer e o faça com responsabilidade. Olha que interessante, não? Então, gente, para abafar os nossos medos, tem que conhecer. Como viver sem medo, e eu vou acelerar um pouquinho, tá? Primeiramente, é preciso aceitar seus próprios medos. Consiste em admitir que temos medos. Admitir também que todos têm medos. É o primeiro e decisivo passo para iniciar o caminho que nos levará a superá-los. Então está aqui. Reconheça que você tem, que as pessoas também têm, que todo mundo tem. Pode não ter o teu, mas outros. Então esse aí é o primeiro passo, o reconhecer. Não podemos e não devemos duvidar dos medos que as pessoas sentem. Os medos, enquanto sentimentos, são sempre reais. Mesmo os medos fóbicos, que são chamados de irracionais ou inexplicáveis, provocam sentimentos verdadeiros. Por isso não duvidemos. Bom, então, lembra como eu falei que mexe com hormônios, Então a pessoa que vem o sentimento, ela tem um medo real. Emoção, mexe com o DNA, como a gente já viu aqui, Então não dá para duvidar. E não dá para, inclusive, desdenhar. Não é desdenhando do medo de alguém que você vai ajudá-la a superar. Você precisa reconhecer que ela tem. E aí trabalhar com essa pessoa o que faz ela sentir medo.
os sentimentos, né, os pensamentos, a forma como ela enxerga as coisas, inclusive você. É importante ajudar os outros a reconhecerem os seus medos. Ajudar os outros nesse sentido vai ser de grande valia para todos, inclusive você, incluindo você. Se você compreende e acredita no medo do outro, também estará se ajudando. Olha que legal. Você está com alguma dificuldade de trabalhar os seus? Comece a ajudar alguém então a trabalhar o deles. Talvez um medo que você já tenha superado, ou que você não sinta, né? Você pode ajudar alguém. Isso vai ser abrir um campo para que você possa trabalhar os seus também, né? Entre em contato com seus medos, examine-os e procure relacionar-se com os que os causa, né? Um exemplo muito simples é o medo de ficar sozinho em casa ou no escuro. Como você ensina uma criança a perder esse medo? Bom, eu já expliquei aqui, né? Vá aos poucos ganhando confiança e segurança. Eu tenho medo de vir no Gembe sozinho. Venha um dia, desde que você tenha a chave para entrar, é lógico, né? Não, eu tenho medo de ir no centro espírita. Vai, uai. Tenho medo de ir no cemitério. Vai. Mesmo depois da meia-noite? Não vai, porque meia-noite está fechado. Agora no velório, de repente, você pode ir, né? Bom, pratique a ousadia de arriscar-se a sentir alguns medos até que você os supere. Teste-se nas ameaças que os impressionam. Vencer os medos só depende de você, de mais ninguém, porque quem sente é você, tá certo? Entenda que o medo não é somente negativo e pode ser positivo. Aprenda a praticar o autocontrole. Existem muitas técnicas desenvolvidas que têm funcionado, apresentando resultados benéficos. Bom, tem pessoas que estão com uma fobia tão grande que às vezes precisam de profissionais, né? Psicólogos para ajudá-los. Mas existem técnicas de relaxamento, de pensamentos, de mudança, técnicas de intronização, né? Para fazer você se perceber como um ser diferenciado, diferente do dia a dia. Você ter percepções diferentes dos outros em relação a determinadas coisas. E o medo, ele não é só negativo, ele é positivo no aspecto que ele te protege, né? Mas se ele está te impedindo de ter uma vivência equilibrada, aí ele passa a ser negativo. E o medo é bom para que você se prepare adequadamente, né? Para fazer as coisas, tá certo? Também, né? Mas você tem que enfrentá-los. Lembre-se que você é um espírito encarnado e o principal objetivo da encarnação é o desenvolvimento espiritual. Só aprende e se desenvolve quem pratica, quem faz e se arrisca. Não tenha medo de errar, pois o erro é o principal componente do aprendizado. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa frase. Sabe qual é o principal componente do aprendizado? Muita gente acha que são os acertos. Tudo bem, os acertos significa que você acertou. Porém, o que te faz aprender de fato são os erros, desde que você os reconheça. Porque é eles que te transformam. São eles que vão fazer você acertar depois, entendeu? Só que você se arriscou a errar. E a gente fica condenando, às vezes, muitas pessoas pelos seus erros, quando na verdade a gente tem que tentar entender o que esta pessoa é hoje, depois dos seus erros. Se ela se transformou, se não se transformou, se ela continua a mesma, né? Então vou ler de novo. Não tenha medo de errar, pois o erro é o principal componente do aprendizado. Naturalmente, desde que você os reconheça. Se seus medos e angústias são muito fortes a ponto de o paralisarem, procure a ajuda de um profissional, no caso aí psicólogo. Mas em hipótese alguma, nunca dispense o tratamento espiritual. Então, o tratamento espiritual é um componente aí para ajudar nesses processos, né, de a gente aprender a dominar os nossos medos. Concluindo, vou concluir com algumas frases, tá bom, gente? Essa é do Sêneca. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais da imaginação
do que da realidade. Olha que coisa interessante. Muitos dos nossos medos são imaginários. E a frase do Sêneca tem a ver com isso. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. E sofremos mais da imaginação do que da realidade. É para pensar, né? Veja, essa é do Marco Aurélio. Se você está sofrendo por alguma coisa externa, não é essa coisa que perturba você, mas o seu próprio julgamento sobre isso. E esse julgamento você pode parar agora. Interessante, tem a ver também com a frase do Sêneca, né? E vou ler de novo, se você está sofrendo por alguma coisa externa, quer dizer, o medo é de alguma coisa externa, não é essa coisa que perturba você, mas o seu próprio julgamento sobre isso. E esse julgamento você pode parar agora. Só quem pode superar isso é você, entende? Agora do Nelson Mandela. Homem que enfrentou seus medos. O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Olha que interessante, o bravo não é quem não sente medo, mas quem vence. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. Você se ilumina, você ajuda a iluminar outros. Tá certo? Se você quer saber o que você pode servir de exemplo, o que é o papel do espírita? Frequentar o centro espírita e ir lá tomar passe, ou então dar passividade. Não, o papel do espírita é viver no mundo como espírita. Alguém que vai ajudar a iluminar os outros, entendeu? Vai ajudar as pessoas a se libertarem. Se você queria uma missão para você, está aí. Acabei de te passar uma missão fantástica. Ajudar a transformar o mundo por sua presença iluminada e distante dos medos. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês, tá?